Deus Santo. Eu tenho um comunicado importante para fazer e um aviso importante. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 46 a seguir, que diz assim: a família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe, falando a Jesus. Estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora a tua mãe, teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, no caso Jesus, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? Parecia que Jesus Cristo não sabia. Vocês vão entender. Quem são meus irmãos? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Jesus, ele só considera os que considera ele. Jesus só considera como família aqueles que obedecem ao Pai dele, que obedecem à palavra dele. Essa palavra também é um paralelismo, porque é uma reflexão. Está também o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, versículo 19. Também fala a família de Jesus, mas aqui é de maneira diferente, mas é o mesmo assunto. Olha o que diz aqui. E foram ter com ele a sua mãe e seus irmãos, e não podia aproximar-se dele, por causa da multidão. Lá já não fala, em Lucas 12, em Mateus 12, já não fala isso. Fala que Jesus Cristo estava discursando e a mãe dele e seus irmãos estavam pretendendo falar, mas não conseguia, por causa da multidão. Aí se levantou um, sempre se levanta um, para querer te provar, para querer ouvir uma palavra de você e de mim. Mas aqui, no versículo de número 48 a seguir, Jesus Cristo respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus Cristo não sabia quem era a mãe dele de sangue? Jesus Cristo não sabia quem eram os irmãos dele de sangue? Ali verdadeiramente era a mãe de sangue. Verdadeiramente eram os irmãos dele de sangue. Porque aqui está parecendo que ele não está considerando a mãe e os irmãos. Está considerando a mãe e os irmãos no âmbito material. Mas ele está querendo trazer uma consideração para os seus irmãos e sua mãe e para os seus irmãos espirituais, uma consideração trazendo algo espiritual, que aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que fazem a vontade do Pai dele, é a mãe dele e os irmãos dele. O que faz a vontade do Pai são os irmãos e as irmãs dele. Quando chega em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 8, versículo 19, foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, não podia aproximar dele por causa da multidão. Lá também tem multidão. E foi-lhe então lá fora a tua mãe e teus irmãos que foram ver-te. Ele já narra dessa forma. Verso de número 21. Mas respondendo ele disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam. Lá é o que faz a vontade do Pai dele. É a mesma coisa. Aqueles que são discípulos, aqueles que honram o que Jesus Cristo fez. Aqui é os que ouvem a palavra de Deus, do Pai dele, e executa. Ouve a palavra de Deus e obedece. Leia a palavra de Deus e obedece. Ouve a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, não é só ouvinte, mas praticante. Tem muita gente lá que se diziam, você vai perceber comigo, até os irmãos de sangue, diz o texto no Evangelho, que os irmãos dele de sangue, até os irmãos dele não acreditavam nele,
Ali, literalmente, eram os irmãos dele de sangue, os filhos de Maria e de José. Se teus irmãos de dentro de casa não acreditar em você, por isso que eu entendo hoje que Jesus Cristo falou isso. São meus irmãos e minha mãe e meus irmãos, aquele que faz a vontade do meu Pai. Aqui no texto de Lucas, aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam, aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e executam. Porque vocês são meus irmãos, vocês não fazem a vontade de Deus, vocês têm um pé atrás comigo, vocês não acreditam em mim, porque o texto diz lá, nem os seus irmãos criam nele. Porque se os irmãos dele não acreditavam nele, porque os irmãos dele estão falando para ele fazer um milagre, mostrar os milagres dele para todo mundo. É uma pejore. Então é assim, pessoas zombam de mim e zombam de você e ainda falam que são filhos de Deus. Então é complicado. Então, quem é da família de Deus? Quem é a nossa família de Deus? Quem é a família de Deus hoje? Os irmãos, os cristãos. Não pode ter, fechei a Bíblia, não pode ter dissensão. Não pode ter confusão. Não pode ter discórdia. Só porque um é de outra denominação, meus irmãos. Todo aquele que ouve, aquele que medita e aquele que executa a palavra de Deus. Lá em Mateus 12, a partir do 46. Aqueles que obedecem a palavra de Deus. Que é a palavra do Pai dele. Que ouve, que guarda, que pratica. Então não adianta falar que é irmão. Eu sou irmão. Irmãos, está dizendo a família de Jesus. Eu sou da família de Jesus. Você é da família de Jesus. O irmão é da família de Jesus. A irmã é da família de Jesus. Se eu sou da família de Jesus, você é da família de Jesus, nós temos que ouvir, guardar, obedecer e praticar. Amar nossos irmãos verdadeiramente. Os irmãos dele de sangue verdadeiramente não acreditavam nele. Agora eu vou falar Maria. Até Maria, no âmbito carnal, a mãe dele, ele presta obediência. Mas no âmbito espiritual, ele é o Senhor dela. Porque ele é o enviado de Deus. Então, se ela não obedecesse a Deus, o Pai verdadeiramente de Jesus, não era José, é Deus. Se ela não obedecesse o que Jesus Cristo falasse, ela também não estava fazendo parte da família de Jesus espiritual. Então, quem desobedece a Deus, não não está fazendo verdadeiramente a vontade de Deus. Amém? Comunicado é importante.